Outro dia eu estava conversando com uma testemunha de Jeová e nós fomos raciocinando desde Charles Taze Russell até chegar aos nossos dias. Então nós começamos em 1870 e eu mostrei para ele que provavelmente Charles Taze Russell era maçom. Se você digitar no Google túmulo de Charles Taze Russell, vai aparecer uma pirâmide. Enterrar pessoas e colocar pirâmide em cima é um costume maçom. Sem contar os símbolos que Charles Taze Russell usava em suas publicações. Também no livro Proclamadores, fala que Charles Taze Russell tinha um sério problema de personalidade. Ele era machista. O livro mostra que Charles Taze Russell proibiu Maria Russell, sua esposa, de escrever nas revistas Aurora do Milênio e Idade de Ouro. E isso causou a separação deles. Charles Taze Russell, que se auto-identificou como sendo o escravo fiel e discreto, termo esse que foi sendo usado durante muito tempo. Somente recentemente é que mudaram para escravo fiel e prudente. Bem, depois veio Rutherford. Rutherford era um juiz e ele era muito autoritário. Há várias fotos que indicam Rutherford dando ordens expressas, ordens diretas nos publicadores. Sem contar que, enquanto os publicadores sofriam com a opressão nazista nos campos de concentração na Alemanha, Rutherford estava numa mansão esperando a ressurreição de Elias e Moisés. Ele que desenvolveu o câncer, ele acreditava que a organização tinha que dar o seu máximo, porque o Armagedon estava logo ali e ele ia passar com vida. Bem, depois nós raciocinamos sobre as várias mudanças de doutrinas. Por exemplo, antigamente era proibido fazer transplante de órgãos. A pessoa que fazia transplante de órgãos, algumas publicações diziam que isso era canibalismo. Pegar o órgão de outra pessoa e colocar nela. Isso era considerado canibalismo. Além disso, era proibido uma injeção para conter hemorragias de hemofílicos. E nisso várias pessoas morreram. Aí em 1971 mudaram essa doutrina e foi liberada essa injeção. Sem contar, mostrei para ele que sobre o ano de 1975, a liderança das testemunhas de Jeová indicou que 1975 ia ser o fim. Aí várias pessoas venderam suas casas, perderam seus imóveis e deixaram, um grande número de pessoas deixou de ser testemunha de Jeová. Aí, raciocinando tudo isso, ele chegou e falou assim, quer saber o seguinte? Eu não sigo o corpo governante, eu sigo a Bíblia. Será que as testemunhas de Jeová realmente seguem a Bíblia? Bem, uma outra pessoa que eu estava conversando, uma senhora, aí começamos a levar um raciocínio, ela falou para mim assim, olha, quer saber o seguinte? Eu não gosto que fale do corpo governante. Eu acho melhor a gente estar encerrando essa conversa porque eu não gosto de falar do corpo governante. Bem, vamos analisar alguns textos para ver se as testemunhas de Jeová realmente seguem a Bíblia. Vamos usar a própria Bíblia para responder essa pergunta. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Salmos 146, versículo 3. Salmo 146, versículo 3. Só um minuto, estou procurando. Salmo 146, versículo 3. Diz o seguinte: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Na Bíblia das Testemunhas de Jeová diz assim, não confieis nos nobres, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. As testemunhas de Jeová não confiam no corpo governante, não obedecem cegamente o corpo governante. Só para você ter um exemplo, começou a aparecer na internet alguns vídeos aí de testemunhas de Jeová tocando violão, guitarra, fazendo... Até achei bonito, achei interessante. Porque expressar a emoção pela música é bonito, é legal. Aí o corpo governante mandou uma carta para as congregações proibindo tal atitude. Ou seja,
A testemunha de Jeová não pode mostrar o seu talento. Ela tem que obedecer cegamente o corpo governante, a liderança das testemunhas de Jeová. Ou seja, se a pessoa tem um talento de música, de tocar, ela não pode expressar-se livremente. Só o corpo governante dita as regras. Mas, seguindo nesse mesmo raciocínio, vamos lá em Jeremias, capítulo 17, Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Esse é um texto bem conhecido. Disse assim: assim disse Jeová, maldito o homem que confia no outro homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de Jeová. Bem, não precisa, eu acredito que se a pessoa tiver um pouco de senso crítico, ela vai pensar, poxa, é mesmo, né? Eu obedeço o corpo governante, que são homens, que se auto-intitulam príncipes, que se auto-intitulam nobres, que se auto-intitulam ungidos, sendo que a própria Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem. Será que não é por causa disso que existe tanta depressão nas testemunhas de Jeová, que parece até uma maldição? Filhos, famílias sendo destruídas? Deve ser por isso. Bem, vamos agora a outro raciocínio, dessa vez nos evangelhos. Marcos, capítulo 9, versículo 38. Marcos, capítulo 9, versículo 38. Diz assim, os discípulos, cheios de razão, olha o que eles falam para Jesus. E João lhe respondeu, dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, e o qual não nos segue. E nós o proibimos, por que não nos segue? Aí Jesus respondeu. Jesus, porém, disse, não lhe proibis, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim. Portanto, quem é contra nós é por nós. Existe outro texto que fala quem com nós está junto, quem não está espalha. Bem, as testemunhas de Jeová se consideram a única e exclusiva organização representante de Deus, a única religião verdadeira. Será que Jesus tinha esse pensamento quando falou isso? Os discípulos chegaram a Jesus, Senhor, tem um homem lá falando, usando o seu nome, profetizando, expulsando demônio, pregando, fazendo trabalhos. E ele não é com nós, ele não está junto com nós. Jesus falou, deixa ele. Quem está com nós, se junto, quem não está, espalha. Ou seja, Jesus não tinha um pensamento exclusivista. Tanto é que Pedro fala lá, até lembrei desse texto agora, fala, percebo que Deus não é parcial. Mas em toda nação, o homem que lhe teme e faz a justiça, lhe é aceitável. Bem, usando de todos esses textos, voltamos à pergunta inicial. Então, eu raciocinei com aquela testemunha de Jeová, desde Charles Taze Russell até os nossos dias. Daí ele virou para mim e falou assim, não, mas eu não sigo o corpo governante, eu sigo a Bíblia. Agora, sendo honestos com nós mesmos, será que as testemunhas de Jeová seguem a Bíblia? Ou seguem a homens? Ou seguem a liderança, o corpo governante, as publicações? Será que testemunha de Jeová tem opinião própria? Será que testemunha de Jeová pode falar o que pensa, publicar aquilo que crê, fazer músicas daquilo que crê, expressar livremente tudo aquilo que ele acredita? Não. Por quê? Porque diferente daquilo que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, as testemunhas de Jeová estão condicionadas dentro de um grupo religioso, dentro de uma gráfica, uma empresa americana.